sobre diversidade também e sobre criar novos talentos também, encontrar novos talentos. E hoje a gente convidou eles para bater um papo com a gente aqui sobre diversidade cultural. Quer falar um pouquinho, Gui? Quero. Obrigado, pessoal. A Carambola, na verdade, foi uma grata surpresa, né? Foi muito bom a gente ter encontrado eles, porque acho que, primeiro, que é uma filosofia que a gente acredita demais com relação à diversidade. Segundo, que ele endereça muito um desafio que a gente tem, que a gente aumentar o nosso tipo de tecnologia, né? Então, a Carambola vem com uma proposta de formar novos profissionais, tá? Depois acho que eles vão falar um pouco mais, podem falar um pouco mais sobre o processo, mas de formar novos profissionais, profissionais que talvez não tenham tanta oportunidade de entrar no mundo de tecnologia, não queiram entrar no mundo de tecnologia, se envolver dentro do nosso dia a dia, né? A gente trabalhar junto com eles, com alguns desafios reais, para poder fazer a capacitação desses potenciais profissionais. E uma vez que eles estejam formados, a gente pode trazer eles para o time e incorporar aqui dentro. Então, a gente está com 2 trilhas de treinamentos com a Carambola, né, que deve formar 6 profissionais, 3 em dados e 3 em dev. E estamos com boas expectativas, a relação tem sido excelente com eles. Então, acho que tem muito para somar essa parceria T-Group com a Carambola. O desenvolvimento de negócios na Carambola. E a gente está aqui na presença do Renato Almeida Prado, Renatão, CEO Carambola, e o Gustavo Glasser também, CEO Carambola. Eles vão falar mais já já, e é incrível conhecer esses 2 caras aí. Então, a gente quer agradecer aí a audiência. Estou olhando aqui para 84 pessoas, muito legal. E estou lembrando da inspiração que o Pedro Chamuleira trouxe logo no começo aqui das nossas conversas, né? Falando do quanto é bacana esse momento esse T grande, né? A gente pode falar esse tesão, né? De estar pode junto, falar. Né? Muito legal isso. E o Pedro falou assim, que era um momento, né? Mesmo diante das dificuldades da empresa, de colocar um pouco a cara no vídeo, né? Eu vinha conversando com o Júlio também sobre esse momento aqui, e ele falou, e eu tô vendo aqui, né? A coragem de vocês para abrir câmera, para colocar a cara no vídeo, isso é muito legal. Por vezes a gente está com outras empresas aí que o pessoal fica mais escondidinho e tal, mas é tão bacana, né, ter esse contato, trocar um pouco desse calor humano, então é fascinante. E o Pedro despertou essa vontade, essa disposição, né, de falar um pouco de vida pessoal. Então, vou me permitir aqui, num preâmbulo, antes de vocês ouvirem aí nossos 2 CEOs, eu vou contar um pouquinho desse meu encontro com Carambola, né? Então, até vou remontar aí uma outra indicação também cultural, né, já que a gente está falando de aspectos socioculturais aqui, que é o filme do Emicida, O Amarelo, né? Então, esse filme é fantástico, quem não assistiu, super recomendo. E no filme do Emicida tem um clube negro, do qual o Emicida fala. É um clube negro localizado no sul de São Paulo, é o Aristocrata Clube. O meu pai foi um dos fundadores desse clube negro lá, citado pelo Emicida, né? E é um barato porque eu passei a minha infância, adolescência lá, eu vi show do Jorge Ben, assim, a ponto de abraçar o Jorge Ben no meio do show, tão próximo eram os contatos, e ali eu tinha uma sensação de amizade, de proximidade, mesma coisa que eu estou tendo aqui, né? Mas, quer dizer, a vida segue mais adiante, mesmo saindo lá de uma grande universidade, eu fiz USP, o impacto de entrar no mercado de trabalho para um cara negro como eu é um desafio considerável, sabe? Então, tem várias ocasiões que a gente está ali numa empresa que você é o único negro no andar, né? Anos atrás isso era ainda mais forte, e aí tinha todo esse estranhamento, né? E teve uma ocasião, e aí eu já estava ali como gestor de uma pequena empresa, e eu tinha uma profissional de atendimento que era uma garota loira, que eu adoro, aliás, a Karina, até hoje, a gente tem uma relação super bacana, mas ela estava num cliente nosso que era um grande shopping em São Paulo. E aí ela levou lá uma foto, e a gente estava fazendo aprovação de comunicação.
e aí na foto tinha executivo negro pegando o serviço de van desse grande shopping, né? E aí o pessoal olhou para ela com aqueles sinais não falados, né? Sinais cifrados, falou, isso aí não dá. Eu nem estava nessa reunião, eu era o gestor dela. Mas ela ficou totalmente indignada. Foi aquele momento que cria assim, um silêncio, um vácuo, que ela não sabia o que fazer, levou esse desafio para a empresa. A gente também ficou na maior dúvida de o que fazer, como tratar esse tema, né? E por que eu estou contando essa história agora? Eu estou contando porque uma coisa que é muito bacana, que eu fui encontrar na Carambola, eu fui encontrar na Carambola formas de lidar com todos esses aspectos. Então, a gente fala que na colocação do profissional de TI, a gente cuida, obviamente, né? O Gui começou a falar das trilhas técnicas, né? Os devs, os datas e tal. A gente cuida de orientação a resultado, que é outra coisa importante também. A gente cuida de metodologia ágil, né? Super importante a gente tratar desse tema na atualidade. Mas acho que tem essa coisa tão legal, né? Que desperta aí testemunhos como o da Roberta, que é a gente conseguir falar desse aspecto, né? A gente pode falar de habilidades comportamentais. Então, era isso que eu estava ali tentando resolver, né, com aquele cliente que recusou uma foto de profissionais negros. E aí, quer dizer, como é que eu falo disso? Como é que o cliente me dá feedback? Como é que a gente pode crescer a partir dessas diferenças? Como é que a gente pode crescer a partir da diversidade? Como é que a gente pode beber nessa fonte de diversidade e extrair riqueza daí, né? Extrair potência da diversidade. Então, esse é meu casezinho aqui. Eu tinha conversado com o Júlio que se alguém quiser também trazer cases aí, falar um pouquinho sobre o que viveu. Eu vou contar um pouquinho da minha história, o que a gente está tentando fazer aí com a Carambola. E agora, aliados a vocês, eu acho que a gente começa a ganhar a força que a gente precisa para moldar essa sociedade. Eu trabalho eu falo que eu costumo brincar que a primeira grande inovação que eu fiz foi há quase 20 anos atrás, quando eu contei para minha família que eu achava que eu era gay. Falo que foi uma inovação que até hoje meu pai se pergunta de onde que eu tirei essa ideia. E eu venho de uma família de inovadores, porque naquela época, quando a gente fazia isso, os pais tinham uma mania de mandar os filhos para fora de casa. E os meus pais inovaram, eles foram embora de casa. Então, a inovação está no sangue da minha família, assim, é uma raiz. E aí, eu não sou gay, eu sou um homem transexual, mas a gente também não tinha compreensão do que era isso há quase 20 anos atrás. A gente era quase um super gay, assim, era alguém que era tão gay, tão gay, tão gay, que queria mudar de sexo, assim. Então, era a compreensão rasa que a gente tinha sobre esse assunto. Para quem não sabe, uma pessoa transexual é uma pessoa que não se identifica com o gênero que foi dito para ela que ela nasceu. E eu vivi a minha vida, quando eu falo disso, e falar disso nesse mês é uma coisa importante, porque a gente está falando de um orgulho, mas eu acho que também de uma luta e um caminho que a gente precisa trilhar daqui para frente para essa sociedade. Porque, assim, quando isso aconteceu comigo, você imagina, eu tinha 18 para 19 anos. Imagina um dia você contar uma coisa para os seus pais e eles deixarem de existir na vida de vocês. Assim, foi isso que aconteceu comigo. E isso foi uma violência absurda, assim, para mim. E eu fiquei em casa, então o que aconteceu foi que eu fiquei em casa, e foi embora assim, meio, não foi assim, nós estamos indo embora, fica aí, nós vamos achar uma casa. Foi assim, beleza, é isso que você vai fazer? Amanhã nós não estamos mais aqui, você não procure ninguém da sua família, você não fale com ninguém, você vai viver aí sozinho, que se você quer viver isso, e assim, coisas que a gente não tinha compreensão na época. Então meu pai falou, isso aqui é que nem viciado em droga, a gente te interna numa clínica e te dá cheque na cabeça e você vai curar, sabe? Essas coisas desse tipo. Mas quando eles foram embora, eu me vi sozinho e eu fiquei em casa até o último pacote de macarrão que eles tinham deixado sobrar, e eu abri o armário, peguei o pacote de macarrão e falei, ixi, amanhã eu não tenho o que comer e eu preciso me virar. E eu tinha muito medo de como a sociedade ia encarar isso, porque imagina, se os seus pais têm essa reação, eu tinha medo de que as pessoas que não são meus pais vão fazer comigo. Então eu fiquei muito recluso
Mas eu desci e falei, bom, eu preciso trabalhar. E aí eu fui trabalhar com qualquer coisa que vocês possam imaginar, assim. Desde carregar caminhão de mudança, a trabalhar em bar, em restaurante, carregando gelo em pista de patinação. Um monte de coisa que vocês podem imaginar. Eu ganhava muito pouco. Era assim, era R$ 30 por dia que eu ganhava, trabalhava 3 dias por semana. Era o dinheiro de comer e trabalhar, e o dinheiro acabava. Eu lembro que eu encontrei uma vez um médico que falou assim para mim, pô, Gustavo, mas sabe qual que é o problema? Você não sabe, o brasileiro não sabe ter educação financeira, a gente precisa economizar, você precisa ter aula disso, e a educação do Brasil é muito ruim, e você precisa economizar 50% de tudo que você ganha. E aí eu perguntei para ele, quando eu ganho 25% de tudo que eu preciso, como é que eu faço? Isso, eu vivo com 12,5% só das minhas necessidades básicas. E isso foi uma coisa que viveu durante muito tempo na minha vida. Eu pensei assim, bom, eu estou condenado, isso não vai sair, eu vou ficar nessa situação pro resto da vida. Até um dia que eu encontrei um amigo que estava indo comprar um carro. Ele tinha acabado de entrar na faculdade e falou, cara, vamos ali comigo que eu vou comprar um carro. Você vai comprar um carro, cara? Como você vai comprar um carro? Você acabou de entrar na universidade. E aí ele falou assim, eu tô arrumando, e quando ele foi preencher os dados, assim, para comprar o carro, ainda era um carro zero. E aí ele colocou assim que ele estava ganhando R$ 5.000. Imagina, eu ganhava R$ 30 por dia. O cara me aparece ganhando R$ 5.000. Eu falei, cara, o que você faz? Aí ele falou assim, eu sou programador. Eu falei, como eu faço isso daí amanhã? Eu não sei o que é, mas eu quero ser isso aí que você é, porque eu não aguento mais ficar nessa situação. E aí, o caminho que eu fui foi tentar achar um curso. Tem um curso gratuito ali. Você imagina, eu não tinha internet na minha casa, não tinha computador. Então, eu montei uns pedaços do computador lá, peguei um CD, um curso de HTML. Qual era a chance daquilo dar certo? Eu preciso fazer um curso aqui. E aí, eu descobri que a Microsoft tinha um curso de graça. E era um curso que era assim, era um período integral. Você fazia uma prova. Você entrava nessa prova, ficava 3 meses nesse curso, e depois você tinha uma feira de emprego, mas esse curso era período integral. E aí eu fui me inscrever no curso, falei, pô, como é que eu vou entrar nesse curso se eu não tenho as ferramentas para lidar com isso? E eu lembro que assim, eu descobri que quem dava o curso eram os estagiários da Microsoft. Eu bati lá na porta e falei, tem uma ideia, vocês já deram esse curso? Não, nunca dei. Falei, então, eu posso ser cobaia de vocês? E aí, eu não sei nada. Daí vocês treinam comigo. Se eu aprender, quer dizer que vocês estão sabendo funcionar. E aí eu pensei, aí eu passo na prova e começo a me desenvolver e vai dar tudo certo. E aí, para eu fazer isso me custou muito, porque eu tive que parar de trabalhar. E aí, porque era um negócio, era no período integral, e eu não tinha mais condição de trabalhar. E aí eu fiquei 3 meses sem luz na minha casa. E enquanto eu fazia isso, eu tinha que ir muito cedo para esse lugar para ter as aulas com os meninos lá. E aí eu sentava lá na porta e pedi pro coordenador lá da parte lá da Microsoft que cuidava dessa parte, ele ia de vez em quando lá. E aí um dia ele me viu, ele sempre passava e me via, eu ficava sentado na porta esperando os meninos chegarem. E aí um dia ele olhou para mim e falou assim, se eu não te arrumar um emprego, você não vai sair daqui da porta, né? Eu falei, não. Ele falou, então entra. E foi assim que eu iniciei a minha carreira no mercado de tecnologia. Meu primeiro emprego foi na Microsoft e foi uma surpresa, assim, porque era como se eu tivesse entrado num outro universo, num universo paralelo, assim, que era totalmente fora da minha realidade, que até eu vivia até então. Eu nasci numa periferia em São Paulo, meu pai é mecânico, a minha mãe fazia bolo. Então você imagina, era uma discrepância daquela realidade muito grande. E eu falo que quando eu percebi isso, que não tinha ninguém que tinha uma história parecida com a minha dentro daquele lugar, aquilo foi muito chocante, porque mesmo se os meus pais não tivessem ido embora de casa, mesmo se eu tivesse tido uma vida um pouco mais normal, do lugar que eu tinha vindo não tinha ninguém que tinha uma história parecida com a minha. Então, era muito chocante ver aquilo. E eu pensava assim, pô, mas os meus amigos não estão aqui, porque não tem, a gente nem sabe que dá para estar aqui. Eu nem sabia que dava para chegar aqui. A gente pensava que ia trabalhar de mecânico, de qualquer outra coisa que tinha ali. Mas a gente não vivia aquilo. E para mim,
eu pensei assim, bom, e quando eu comecei a contar, fazer amizade, as pessoas começaram a falar, nossa, mas você tem uma história muito diferente. E era muito, você imagina assim, para mim foi um choque, eu arrumei um emprego e assim, saí de ganhar R$ 30 para ir almoçar no Rascal, sabe? Falava, nossa, agora eu tô com a vida resolvida, não preciso mais me preocupar, eu tava ostentação lá, pode comer salada, macarrão, tudo junto aqui, era a ostentação do Rascal. E aquilo foi uma coisa muito marcante, porque quando eu percebi que as pessoas não chegavam até ali, foi quando eu decidi que eu queria abrir meu negócio. Aí eu falei, eu vou abrir uma empresa, eu não sabia o que era, mas quero fazer do meu jeito e não sabia. Então, isso mais ou menos em 2011, eu abri uma empresa que queria fazer diferente, chamava Fortred Solution IT, uma coisa assim bem corporativa. E eu trabalhava para um banco nessa época, e aí o banco acabou sendo meu cliente. Então eu me pejotizei. Eu pedi a conta e eu virei PJ eu mesmo, achando que eu tinha aberto uma empresa e agora eu vou resolver. E aí, indicou para uma outra pessoa, e aí eu fazia exatamente a mesma coisa que eu fazia. Eu falei assim, cara, eu só estou recebendo por outra conta, não mudou nada. E aí eu falei assim, bom, eu vou abrir uma empresa que seja diferente e eu vou pôr o nome da empresa, um nome que o banco olhe e não tenha vontade de me contratar. E foi aí que nasceu a Carambola. E a Carambola nasceu com a ideia de fazer um negócio que fosse realmente diferente. Imagina que eu não tinha clareza do que era ser diferente, eu sabia que não era igual aquilo, mas não sabia o que era exatamente. Então, eu abri uma fábrica de software pequenininha, que eu contratava aquelas pessoas que não pertenciam naquele lugar, até porque eu não tinha dinheiro para pagar o salário que as pessoas pagavam no mercado, e aí vivia aquela vida daquele jeito, até um dia que... E aí eu arrumava um projetinho, uma startup que tinha pouco dinheiro, porque era uma startup que estava começando, e aí nisso eu encontrei 3 meninos que tinham uma ideia de um projeto, não sabia desenvolver a tecnologia. Eu falei, bom, a Carambola vai ficar sócio desse negócio, aí nós vamos desenvolver a tecnologia, isso vai dar super certo, e deu. A gente montou uma empresa e saiu de 4 pessoas a 300 pessoas em um ano. A gente recebeu dinheiro do fundo de investimento e vendemos, no segundo ano a gente vendeu essa empresa para operação da B2W Digital, que é americanas.com. E aí eu lembro que eu falei assim, bom, agora vocês conseguiram o caminho, eu vou voltar para fazer a Carambola. E o fundo que levou a gente falou um negócio muito engraçado, que era assim, mas vocês vão lá e vocês formam as pessoas e você vai voltar para a Carambola, esse negócio nunca vai dar certo, isso é uma fábrica de software, vocês montam as pessoas e elas vão embora, pode perceber. E aí eu fui tentar fazer uma análise do que acontecia. Eu falei, realmente, eu contrato um monte de gente, as pessoas passam um tempo e elas vão embora. E aí o Renato já estava comigo nessa época, e aí a gente tem um apelido que a gente se chama de Bino, né? Nós somos 2 Bino, que é uma cilada, Bino, porque tudo na nossa vida foi uma cilada. Então, falei, Bino, eu acho que a gente tem uma empresa de educação, eu acho que a gente não é uma fábrica de software. E ali foi a mudança do que a gente percebeu. Se a gente forma essas pessoas que não são atrativas para o mercado e passa um tempo, elas são atrativas, o nosso negócio é formar as pessoas, e é isso que a gente vai fazer. E quando a gente fez isso, quando a gente começou a pensar isso, foi em 2017, foi uma ideia de assim, tá, mas por que eu contei a minha história até aqui? Não dá para ser um curso de graça. Por quê? Porque a gente percebe que um curso de graça ele era insuficiente. Então, assim, será que a gente consegue fazer um curso que pague para as pessoas estudarem? E se a gente fizer isso, será que a gente traz oportunidade para a pessoa? Porque eu falo que eu sou um privilegiado, porque apesar de ter ficado sem luz em casa, eu ainda pude escolher de ficar sem luz em casa. Por exemplo, se eu fosse uma mulher negra que tivesse 3 filhos, muito provavelmente eu não ia poder ficar sem luz em casa, porque sem luz não é só no escuro, sem luz é sem geladeira, sem chuveiro, sem um monte de coisa. Com criança em casa eu não poderia fazer isso. Então, tinha uma questão da oportunidade. Hoje as empresas não têm diversidade, é responsabilidade nossa. Não é responsabilidade... Se não tem pessoas negras em representatividade dentro das nossas empresas, é culpa nossa, e não da pessoa negra que não conseguiu chegar até aqui. Ah, mas ela tem, às vezes, alguma deficiência técnica? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não adianta a gente só fazer um programa de formar, por exemplo, pessoas trans, pessoas negras, se a gente não fizer um programa interno de formação.
Então, eu aprendi isso às duras penas. Em 2000, tudo isso passou. Eu iniciei a minha transição de gênero em 2019, quando foi a primeira vez que eu tive uma conversa muito séria com a minha mãe sobre isso. E esse é outro aspecto que eu quero falar, que é a educação hoje, ela precisa ser um pouco mais ampla, ela precisa ser sistêmica. Eu acredito que o que aconteceu comigo, com os meus pais, é uma violência social que eu sofri e que eles também, por uma falta de educação social e sistêmica. Eu acho que meus pais têm a responsabilidade deles sobre isso, eu não estou passando a mão na cabeça deles. Eles têm culpa no que eles fizeram, mas eles vão arcar com essa culpa da maneira deles, porque só da gente ter ficado afastado 20 anos, por uma mãe ficar afastada 20 anos emocionalmente de um filho, eu acho que não tem penitência maior do que essa. Então a culpa dela, ela já está pagando e ela vai levar isso pro resto da vida dela. Mas se a gente entender o problema sistêmico que tem isso, eles também não tinham ferramentas para lidar com aquela situação. Eles também não tinham. As empresas não têm. Eu não tinha. Então, assim, é um problema sistêmico. Quando a gente está falando dos LGBTs, eu vou falar aqui especial nesse aspecto, porque é o mês do orgulho, e é isso que a gente está lutando, a gente precisa entender que isso é um problema sistêmico, que a gente tem medo de sair e perder contato com todas as referências sociais que a gente tem. E em 2019, a gente foi convidado para concorrer ao prêmio de empreendedor social pela Folha de São Paulo, e foi a primeira vez que eu tive uma conversa sincera com a minha mãe sobre isso, porque a Folha faz um dossiê, assim, eles fazem uma análise da empresa e tal, e aí eles falaram assim: Gustavo, a gente queria conversar com a sua mãe. E eu liguei para minha mãe e falei: mãe, a Folha de São Paulo vai falar com você. Aí eu falei assim: nossa, eu tô concorrendo a um prêmio. Ela falou assim: vai falar sobre o quê? Eu falei: como que você me largou embora e foi embora de casa? E aí ela ficou assim, e ela fez aquilo, e eu tinha... que cada um tem, desde ter acesso às ferramentas corretas, desde ter acesso ao aprendizado, desde ter acesso à oportunidade de ser empregado por uma empresa e se sentir seguro recebendo um salário e poder passar por um programa como esse. E a gente conseguir ir apoiando as necessidades individuais de aprendizado que as pessoas têm, mapear aqueles gaps e entregando conteúdos e entregando capacitação, enquanto eles têm a oportunidade de lidar num ambiente real de desenvolvimento da empresa, né? Não é um curso que vai ensinar a pessoa a gerar número primo. Não, ela não vai gerar número primo para nada, ela vai criar uma solução para um problema de negócio. Eu falo que esses cursos que tem por aí são muito importantes, como o Gus falou, que trazem uma formação básica e tal, mas eles não trazem aquela realidade de um trabalho na empresa, a pressão por resultado, a pressão por entrega, e também não trazem essa questão de você enxergar os problemas que cada um tem, que são diferentes de uma pessoa para outra. A pessoa traz e que faz a diferença dentro da empresa. Como que a gente monitora isso? Como a gente cria indicadores para fazer uma avaliação objetiva do resultado de cada um? E essa metodologia da Carambola, que até então vinha fazendo para a formação interna dos seus profissionais e para a empresa que foi vendida lá para a B2W, a Infoprise, a gente resolveu pivotar e transformar. A gente percebe que, por exemplo, assim, os times que se engajam nos projetos da Carambola e aprendem em contextos diferentes, se engajam mais, melhor a performance do time como um todo, se a gente medir. Por quê? Porque eu estou falando que eu estou aprendendo também em contexto, eu não estou só jogando a responsabilidade de falar assim, eu quero contratar. Não existe a Carambola não achou a mina de ouro das pessoas transprogramadoras, entendeu? Onde eu vou lá e falo assim, olha, tá aqui, tem um trans aqui. Você quer um trans sênior Java? Isso é tão irreal. E a gente não pode criar uma política que é baseada no outlier, por exemplo. Mas o Gustavo conseguiu. Mas o Gustavo é um ponto fora da curva. Ele tinha um monte de fatores de privilégios que levaram a ele chegar onde ele chegou. A gente tem que criar um programa que trabalhe com o comum. E o que é comum? 90% das pessoas trans estão em situação de prostituição.
Então não dá para você falar que você quer um programador trans Java. Ah, mas tem uma pessoa, então você vai lá pagar mais 30% para tirar ela da empresa para você colocar na sua vitrine, porque tem empresas que fazem isso, né? Fala, não, mas eu inclusive até tenho um trans aqui. Pô, faz uma vitrine aí embaixo, tem um trans, uma mulher, um japonês, põe na porta e deixa aí para as pessoas olharem, porque é isso que a gente tem visto no mercado. Entende? Então tem que ter uma reflexão. O que é a formação? A formação é a empresa se responsabilizando também de um aspecto que assim, pô, eu não vou ficar nessa deriva aqui esperando o SG bater na minha porta e ter uma métrica, eu quero ter em 5 anos 50% das mulheres em cargo de liderança. Gustavo, você tem uma mulher para me indicar aqui? Pô, peraí. Então a gente vai ficar tirando das mulheres que estão ali na empresa ou das pessoas trans que não estão dentro daquele contexto porque nunca tiveram oportunidade? Então, assim, é a mesma pergunta que eu falo do conselho de administração. Então, eu tenho que ter experiência para fazer isso. Mas como é que eu vou ter experiência se eu nunca vou fazer isso? Como é que eu vou chegar nisso? Se alguém não chegar e falar assim, não, vamos testar isso aqui, e você ter uma experiência complementar à minha, e eu vou colocar, é esse aspecto que a gente quer trazer, entendeu? É uma coisa em conjunta, de responsabilidade em conjunto. E tem que ser objetivo. O maior desafio do nosso negócio é achar uma medida objetiva, porque senão a gente vai cair na visão do viés. E isso é perigoso. Entende? Então, assim, não adianta não tem coisa que dá para saber? Não, tem coisa que não tem como saber. Que isso, eu podia imaginar? Claro que não, por isso que a diversidade é importante. A diversidade vem de uma premissa da representatividade. Então, por exemplo, eu tive um caso comigo recente. Eu pedi um reembolso do plano de saúde de uma consulta com o ginecologista. E é maluco, porque ela foi negada porque não... Olha que argumento maluco. A especialidade não era compatível com o gênero. Daí eu fico pensando assim, mas é um fato que eu sou um homem. Todos os meus documentos são de um homem. Eu sou um homem. E eu tenho um útero. Loucura, né? Mas a empresa não sabe disso, porque no padrão dela, como eu não tenho representatividade, todos os homens não têm útero, eu vou pensar que um homem pode ter útero? Não. E qual que é o trabalho? É trazer a representatividade. Provavelmente, se tivesse uma pessoa trans nesse time, isso, a hora que alguém fosse fazer essa regra de negócio, esse cara ia falar, não, gente, isso está errado, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque essa situação... mas porque eu vivo essa situação. Então, a premissa da diversidade vem da gente trazer essa representatividade. E isso eu preciso fazer um trabalho interno, a empresa precisa correr antes, a empresa precisa olhar e falar, tá bom, como que a gente traz? Então, eu acho engraçado, vamos fazer... Gustavo, a gente quer contratar uma pessoa trans, a gente faz uma consultoria para isso, mas contrata a pessoa trans e põe ela ali, mas eu queria achar a pessoa que tivesse a experiência de ser Java Sênior, porque é essa vaga que eu tenho agora. Então, decide o que você quer. Porque, assim, a gente precisa olhar e falar, tem que decidir. Então, você quer trabalhar com pessoa... Pode ser que daqui a 2 anos essa pessoa vai ser sênior? Pode ser que sim. E se a gente olhar como oportunidade, quando você contrata, você está 2 anos na frente do mercado, porque essa pessoa não existe. Entende? Então, assim, a pessoa do conselho de administração trans não tem. Ou você vai estar 2 anos à frente sabendo lidar com essas questões, ou você não vai estar. Mas eu tenho que lidar com isso. Por que eu acho estranho? Por que é esquisito? Por que é isso? E como que eu lido com isso? Porque eu posso até mudar de opinião. Isso aconteceu. E aí eu falo, mas isso quer dizer o quê? Por que eu sinto isso? E aí, quando a gente lidar com isso e se responsabilizar, a gente vai começar a endereçar esse problema que ainda está só na pontinha do iceberg. Da cidade, ela é tão parecida, né? Então, em São Paulo, Nova York, mesmo em Paris, né? É parecido, tem ali as mesmas marcas, parece que a gente tem ali mais do mesmo, né? E, por vezes, essa distância desse centro expandido para a periferia pode ser muito mais distante, né? Do que os aeroportos que ligam esse polo, essa caixinha, né? De que o Gustavo estava falando. Então, tem uma coisa que eu acho muito legal, assim, né, no final do filme do Emicida, é que ele traz exatamente esse lance de que quando a gente... Porque quando eu levanto a mão e eu falo, eu sou negro, ou eu tenho negro na família, e alguém levanta a mão e fala, eu tenho PCD, né? No meu caso, eu tenho um irmão que é tetraplégico.
e aí, de repente, eu vou descobrir que a outra pessoa também tem. E cada vez mais a gente vai ter as pessoas idosas, que é outro tema muito em voga agora, o idadismo, né? Então, um cara de 40, 50 anos pode, de repente, entrar num projeto Carambola e começar a programar. Pô, a gente vai viver até os 70, 80 ou mais, né? Então, todas essas estranhezas é muito interessante. Aí o filme do Emicida termina com ele celebrando ao lado de outros cantores ali, próprio Pablo Vittar, a Pablo, né? E celebrando esse lance de que ou a responsabilidade e a liberdade vai existir para todos nós, né? E a gente tem outro tema que está muito em pauta, que é a questão do feminicídio, né? Então, o fato da gente ter liberdade e se responsabilizar por quem está do lado, isso é geral ou vai sempre faltar, né? E tem uma coincidência muito curiosa, que é esse clube negro que meu pai fundou lá no passado, que era um cantinho da cidade, lá na periferia, onde eu me sentia bem, que eu falava, caramba, né? Na empresa parece que não estão me cobrando só pela habilidade de fazer, não estão me cobrando só pela entrega, parece que tem outras coisas que eu não estou sabendo lidar. Esse clube é lá no bairro onde cresceu o Gustavo, olha que coincidência curiosa. Então a gente tem isso em comum, né? Esse lance de que o Grajaú em São Paulo estava dando espaço para o Clube Negro, essa estranheza, né? Nossa, tem um Clube Negro em São Paulo? Muita gente ainda se pergunta. E dando espaço para essa história incrível aí do Gustavo. O que vocês sentem de desconforto no dia a dia das pessoas que estão com vocês e estão, por exemplo, dentro do Itaú, e estão dentro de empresas e que elas não conversam com esse tema? Mas, assim, a gente sentiu que ele não interagia. Esse foi o feedback que deu quando, na época, não tinha pandemia, então ele não ia almoçar com a gente. E aí foi o ponto que a gente trouxe, que era, primeiro, tem dois aspectos. Isso não é nem um pouco objetivo com a performance dele. Segundo, olhar o contexto. A família dele, duas coisas aconteciam. A gente observou que durante o programa, esse rapaz, ele comia com a colher. E eu tive uma conversa com ele sobre esses signos que você falou. Eu falei, no Itaú, não é as pessoas que vão trabalhar com você tão habituadas a comer com colher. Ele falou, não, na minha casa todo mundo come com colher. Por quê? Porque o pai dele é pedreiro e o pai dele senta com a marmita e com a colher, aquilo era uma coisa comum para ele. E aí a gente teve que explicar que não. E aí ele achou estranho, foi engraçado esse choque. Porque ele falou, nossa, por que não é normal? Então aí você vai ter que se adaptar a isso. A segunda coisa foi que, para a gestora que fez essa avaliação, você entende que esse almoço custa R$40, que é o que o pai dele ganha para ir trabalhar o dia inteiro numa obra, e que para ele faz muito mais sentido pegar esses R$40 e levar para casa, por mais que ele tenha renda, a família dele ainda é de uma situação de vulnerabilidade. Então, para ele prefere trazer a marmita. E ele ia ser barrado pela contratação por causa disso. Então, isso é uma coisa que a gente vive o tempo inteiro. Por quê? Porque como é que eu vou saber se eu nunca vivi? Como é que eu vou viver e saber os códigos se eu não estou aberto a trabalhar e conhecer os códigos? Porque a gente tem que pensar que não é uma visão unilateral, né? Tem uma visão que vem dos dois lados. Eu também aprendi com a experiência dele. Eu também aprendi a ter um olhar diferente, apesar eu nunca tinha passado isso para minha cabeça. Porque a primeira coisa que eu vi foi, o cara come de colher, e ele não tem educação, mas depois eu fui entender o contexto. E aquilo foi uma porrada na minha cara de um jeito, porque no fim do dia eu olhava a performance dele e técnica ele entregava. Mas sabe quando ele ia passar numa entrevista? Nunca. Por quê? Porque ele não tinha nenhum dos códigos que ele precisava para trabalhar com aquilo. E aquilo foi de um jeito, foi um choque, mas também foi a nossa hipótese é correta. Ele performa. A gente só precisa entender que tem dois universos, não são nem dois mundos, são um universo de distância entre realidades. E eu acho que é essa complexidade que a gente tem para fazer essa inclusão, entendeu? Né? A Dea falou desse cara que é belga, e eu estive no continente africano faz pouco tempo, e foi muito impressionante assim, perceber que o cheiro é diferente. Eles têm uma relação diferente com o cheiro, e eles até reclamam na relação homem e mulher, na relação no âmbito do relacionamento, né, das pessoas,
eles até reclamam que eles consideram que a gente esconde o cheiro, porque a gente usa perfume, desodorante, toma muito banho, né? Então lá eu também tive essa relação com o outro, essa relação com a estranheza e com espaço para conversar, entender. É diferente e tudo bem, né? Então também foi legal ouvir a Débora falar disso. Eu tinha 35 anos, eu sou muito grato à minha irmã gêmea de ter dado conta da minha vida até aqui, mas para mim é um trabalho muito difícil isso, eu ainda sofro muito com esse posicionamento e eu tenho aprendido isso dia a dia e tenho tentado, eu coloquei no meu processo de transição que é assim, chega, me machuca mais tentar esconder isso do que mostrar e ser agredido. A gente está na linha de frente. Quando eu falo isso, quando eu me coloco como Gustavo, eu estou na linha de frente da situação. Então, por exemplo, se eu aparecer, por exemplo, é engraçado que assim, quando eu ganhei o prêmio, eu não falo assim, CEO fala da empresa, programador trans, tipo, a gente tem uma segunda etapa que é maior que a gente. Eu concordo com isso? Não. Eu sou muito mais do que o CEO trans, eu sou muito mais do que um homem trans, eu tenho muitas outras coisas. Mas agora isso serve como uma avenida para outras pessoas. E para mim, eu pessoalmente, é uma maneira de tirar essa angústia, essa agressão que eu fiz de mim. Porque assim, o Gustavo que está nascendo agora, eu vou fazer de tudo para ele não passar por isso. Isso me conforta de algum jeito, porque eu não tenho como voltar em 35 anos e falar, tá bom, agora eu não vou mais fazer isso. Mas eu me faço, porque, de novo, não tem como eu não ser transfóbico numa sociedade que a expectativa de vida das pessoas trans é de 35 anos. Não tem como eu não me agredir. E eu não tenho força para lidar com isso sozinho. Eu tenho pavor de, por exemplo, me colocar um negócio e a pessoa vir falar, mas você é menos homem, você é isso aqui. É uma desconstrução. Eu consigo lidar sozinho? Não. Mas vai chegar uma hora que daqui a 10 anos ninguém vai estar falando mais disso? Tomara. A gente tem que lutar para que isso aconteça. E é o que me motiva. Mas ainda é um processo constante, assim. Eu tento olhar e falar, estou me fazendo mal. E aí eu tenho que levantar a cabeça e falar, não é por aqui. Vai me fazer mal dos dois jeitos. Pelo menos quando eu me posiciono do lado de não me agredir, eu estou dando a chance do próximo não ser agredido. Se eu aceito essa agressão, eu estou ferrando o que vem atrás também. Eu vou sofrer de qualquer jeito. Então, o jeito que eu tenho que falar eu vou dar o peito para bater. Quem sabe o de trás vai conseguir lidar melhor com isso. É um trabalho coletivo. Então, é como eu lido. E eu acho que cada um tem que achar a sua maneira. Tem gente que não vai comprar essa briga, vai falar, eu não consigo lidar com isso. Tá tudo bem também. Eu acho que a gente vai fazendo de forma coletiva, a gente vai achar um caminho. É um casal que veio até mim e falou assim, Gustavo, olha, esse aqui é o meu filho. E aí eles estavam muito emocionados. E falou assim, ele é igual a você. E aquilo foi um tremendo orgulho para eles. Por quê? Porque o medo deles talvez o filho deles, por ser uma pessoa trans, vai para qual caminho? Lembra que eu contei a história do amigo lá? O que a gente percebe na carambola, então tem várias fontes. A gente tenta ir ativamente para algumas comunidades, principalmente muito vulneráveis. Eu preciso ir lá e falar ativamente, olha, eu vou pegar na tua mão, eu vou... por exemplo, pessoas com deficiências graves, por exemplo, a gente já teve algumas pessoas com paralisia cerebral, por exemplo. Essas pessoas, elas têm uma dificuldade, pessoas que sofrem muitas agressões sociais, elas são inseguras emocionalmente. Então, a gente vai ter que fazer um trabalho emocional de falar, olha, aqui tem um ambiente, primeiro, eu vou parar de te bater, porque vamos criar uma bolha aqui, aqui você não vai mais apanhar. E se você apanhar, a gente vai devolver. Eu vou lá e vou dar o tapa de volta. Então, para a pessoa se sentir segura. Então, tem trabalhos que eu faço mais ativo, mas tem um trabalho quase cíclico, que é as pessoas que passam na carambola, os meninos que moram lá em Guaianazes, por exemplo, que agora tem uma turma que tem o pessoal lá de Guaianazes. A turma seguinte vai ter gente de Guaianazes. Por quê? Porque o cara fala, meu amigo entrou aqui, eu também quero. E é esse caminho da gente causar inspiração primeiro para a pessoa. Aquilo eu posso estar ali.
eu nunca me vi ali, agora eu estou me vendo. E aí a gente vai criando esse caminho, entendeu? Então, assim, tem um trabalho que a gente fica como uma empresa, tá aqui, quer que se candidatar, vem. Tem pessoas que a gente vai ativamente através de eventos, palestras, institutos, associação. E tem um trabalho também que, assim, de preparar a geração, porque, assim, eu tenho que pensar que a gente vai crescer e esse negócio, a gente está falando de 5 milhões de vagas nos próximos 5 anos, eu tenho que fazer 5 milhões de pessoas se interessarem em querer participar de tecnologia. Então, eu tenho que ir lá no mais jovem, então eu tenho que começar, eu tenho ido à escola agora, porque eu tenho que ir lá desde a escola mexer com isso. É um problema sistêmico, Fernando. Então, assim, se você tiver amigos, você é um canal para Carambola. Entende? Então, assim, pessoal, tem gente aqui, e eles vão entrar dentro do processo seletivo, que é um processo de qualificação, e eles vão ficar na nossa base e a gente sempre mexendo nessa base para dar oportunidade dos negócios. E tem um trabalho ativo também, que é